Meu convidado de hoje é Jaime Azevedo. Muitos aqui do bairro conhecem Jaime, mas não conhecem a representatividade que esta pessoa representa. Por isso a gente trouxe ele aqui hoje. Vamos conversar e saber quem é Jaime Azevedo. Quem é Jaime Azevedo? Jaime Azevedo é uma pessoa que sou feito de misturas, né? Eu sou nascido e criado no bairro Arsenal, né? Tenho 28 anos e sou pansexual com muito orgulho, né? Negro, e trago muitas forças comigo, né? Trago muita representatividade, muita coisa comigo, né? E quem me conhece sabe o carisma, como eu sou como pessoa, né? E independente disso, trago uma bagagem enorme comigo também. Agora, assim, é difícil porque a gente entende, a gente sabe que o mundo LGBTQIA+, é um pouquinho complicado, né? Tanto para quem está de fora, mas para quem está de dentro também, né? É complicado para você, você ser preto, né? No caso, morar numa comunidade, porque moramos numa comunidade, né, num bairro mais humilde, né, uma coisa mais distante. Essa coisa é difícil para você? Você estar nesse meio? Porque não é só, o preconceito não tem só quem está de fora não, gente. O preconceito vai quem está de dentro também. É difícil isso? Sim, é muito complicado o que a gente vivencia hoje, né? O nosso país é o que mais mata LGBTQIA+ no mundo, né? Eu senti isso na pele, né? Eu passei por uma etapa muito difícil da minha vida, aconteceu no ano passado, e no qual eu me vi num quadro de homofobia, intolerância religiosa e crime racial, né? Eu passei isso dentro da empresa onde eu trabalhava, no qual a empresa foi negligente, né? Eles foram omissos, sabe? No início se prestaram muito interessados sobre o assunto, tentaram prestar uma assessoria, mas depois eles fizeram um descaso. Mas você chegou a ser agredido fisicamente ou só verbalmente? Graças a Deus, né, e a tudo que eu acredito, não foi agredido fisicamente, né? Foram coisas verbais. E o bullying, né, porque fizeram uma montagem com foto minha, né, no qual rodou para mais de 200 funcionários que tinha na empresa, fizeram chacota, piada. E eu acho que não tem graça quando eu faço algo para te ofender. É isso que a gente precisa entender hoje em dia. Quando eu faço algo que fere o outro, isso não é legal, não é uma brincadeira saudável, desde o momento que eu vou ferir uma pessoa. Você foi muito forte, porque a gente fala, quando a gente fala sobre isso, gente, isso não afeta só você, Jaime, isso afeta todos nós, né? Então, assim, quando chega em você, lógico, você é a pessoa que vai passar por isso, você passou por isso, você sofreu, foi com você, mas não foi só com você, foi com todo mundo, né? E como que você ficou com tudo isso, né? Depois de todas essas agressões, depois de tudo isso que aconteceu da empresa, como é que foi a sua reação, né? Tipo, espiritualmente falando, né? Mentalmente, como é que ficou você depois disso? O caso aconteceu em julho do ano passado, né? E assim, foi uma fase muito difícil mesmo. Eu nunca me vi tão impotente. Eu nunca me vi tão sem ação, sem ter o que fazer, né? No qual eu atingi um quadro depressivo, né? Eu cheguei, conforme as agressões, os bullying, tudo que eu sofri ali, eu cheguei a ficar no estágio depressivo grave, né? Onde eu tentei automutilação, suicídio, e é sempre complicado falar um pouco disso. E assim, passei por isso, fiquei dias e dias, semanas internado na clínica da Gávea, né? Onde eu tive toda uma assessoria, todos os profissionais são excelentes, me ajudou muito no meu tratamento. E foi o que resultou para mim, um quadro depressivo, uma tentativa de suicídio, e feriu a minha alma, né? As pessoas não entendem, para eles era engraçado, para mim nunca foi. Porque desde o momento que eu pedi para parar,
que eu falei que não estava gostando, eu acho que tinha que parar ali. Mas uma coisa que as pessoas têm que entender é aprender a respeitar. Ninguém é obrigado a aceitar a sexualidade, a religião de ninguém. Mas existe uma coisa chamada respeito. É uma coisa que eu prezo muito hoje em dia. O respeito é muito importante, porque às vezes as pessoas confundem você brincar, você ser simpático, você ser legal com o outro, dar um abraço, né? Ou até mesmo um beijo no rosto, né, ou na testa, e às vezes as pessoas confundem com outro tipo de coisa, com sendo bem mais direto, com uma pegação, com uma cantada, entendeu? Com uma falta de respeito. Então não é bem desse jeito, né? Nesse momento que você estava lá, você teve apoio de alguém? Alguém estava com você nesse momento, apoiou você, tirando a parte médica, psicóloga, essas coisas? Alguém teve amigo, parente? Alguém te apoiou? Você conseguiu segurar em alguém? Olha, eu tive poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, porque, né, é sempre um assunto muito delicado, porque as pessoas têm depressão como palhaçada, como frescura, quer chamar atenção. Né? O fato de eu estar aqui hoje gera que eu estou tentando chamar atenção, né? Que eu quero causar, mas a intenção não é essa. Eu acho que a gente deve falar sobre o que acontece realmente, né? O que está por trás dos bastidores, e por isso que eu resolvi falar. E, assim, eu tive apoio somente da minha mãe, né? De Deus, da minha mãe, e de alguns amigos, poucas pessoas, né? Poucas pessoas. Como é que é essa coisa de você passou por isso, você ficou sem trabalho, né? Você, depois de tudo isso, alguém ofereceu trabalho para você? Você está até hoje? Como é que você está essa coisa profissional na sua vida depois de tudo isso? Quando você passa por um quadro desses, a sua área profissional é afetada, porque automaticamente as pessoas te enxergam como uma pessoa incapaz, né? Eu fiquei 6 meses em tratamento. Graças a Deus eu consegui vencer, consegui passar, né, quebrar esse tabu. Mas a minha área profissional foi afetada. Hoje em dia, depois do que eu passei, a empresa, eu fui o primeiro funcionário a ser mandado embora. Logo depois que eu voltei do atestado, que eu voltei da licença médica, eu fui desligado da empresa. Sabe? O que mais me dói é o tempo que eu me dediquei àquela empresa. E minha área profissional foi totalmente afetada. Hoje em dia, eu sou autônomo, né? Trabalho, faço as minhas vendas online, tenho meu canal online, trabalho com doce, com salgado, empadão, é onde eu tiro a minha renda, porque minha área foi afetada. Mas vem cá, a empresa te mandou embora, primeiro que já chega a ser um absurdo esse tipo de coisa, né? Por tudo que você passou dentro da empresa, por tudo que aconteceu com você, né? E aí depois aquela coisa de hospital, aquela coisa toda de depressão, né? E mesmo assim, com tudo isso, esperaram você voltar e para te mandar embora sem. Qual foi a justificativa? Olha, você não serve mais para a nossa empresa? Eles alegaram que eu não se pagava. Como eu era do cargo de vendedor interno, né, eu trabalhava no setor de eletrodoméstico, na parte de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, eles alegaram que eu não estava me pagando. Ou seja, como se eu estivesse dando mais despesa para a empresa, porque automaticamente entrei de licença, fiquei pelo plano, gera um custo para a empresa. Então, eles alegaram que eu não estava se pagando e, com 15 dias após, me desligaram. Uma desculpa que fizeram para poder tirar, assim, na cabeça deles, um grande problema para eles de dentro da empresa, né? Problema é esse que eles têm que pagar. Né? Eles têm que pagar, porque, na verdade, isso não pode acontecer. A gente sabe disso. Agora, a justiça no nosso Brasil, a gente também já conhece e sabe muito bem como que é, principalmente para pobre. É bem diferente, né? A justiça para pobre e para rico. A do rico é rápido, a nossa demora mais um pouco, né? Um pouco, eu digo anos, né? Você botou na justiça, você entrou com processo, fez alguma coisa? Tentei diversas formas de negociações, principalmente quando houve o ato de crime, porque isso é um crime. As pessoas têm que entender que quando ferem a imagem do outro, quando fere o outro, é um crime. E eu passei por vários, porque debocharam da minha religião, debocharam da minha sexualidade, debocharam da minha imagem, da minha cor. É muito triste você viver num país
que você é taxado de chacota, de comédia, pela sua cor, pela sua sexualidade, pela sua religião. Entende? Então, assim, eu abri todos os canais, a ouvidoria, chamado, fiz tudo. Inclusive, a empresa, quando houve, né, que viu que estava uma bomba para estourar, que ia repercutir isso nacionalmente, né, que ia ser uma coisa... A empresa ela tentou, de várias formas, camuflar. Né? Ela me tirou de todos os grupos de WhatsApp, disse que era para ajudar no meu tratamento, mas eu acredito que era mentira. E tentei de tudo, mas não abri uma ação judicial, não abri uma ação contra a empresa, porque exatamente por isso, William. Porque a justiça no nosso Brasil é isso aí. Eu sei que eu tenho 2 processos trabalhistas há 5 anos. E, assim, a empresa me mandou embora, não assinou carteira. Eles estão errados. Eles têm que pagar os meus direitos. E, assim, eles me mandaram embora sem eira nem beira. Tipo, tchau, obrigado. Nem agradeceram, na verdade. Foi isso. Agora você vê, a pessoa é humilhada, zombada, rastejada, é que eu sempre falo muito sobre isso, né? Às vezes nas minhas publicações, escarrada, cuspida, e mesmo assim a gente não tem o direito de pôr na justiça, porque se botar vai demorar muito, né? Então a gente fica às vezes de braços de mãos atadas para esse tipo de coisa, né? Eu imagino o que deve ter sido para você. Zombarem de religião de você, de zombar da sua parte física, de tudo isso. Cara, eu fico pensando, como que... Porque quando é uma pessoa fazer, a gente diz que a pessoa é uma pessoa canalha, né? E por mais que a gente vai falar várias outras coisas, é uma pessoa. Agora, quando é várias, todo mundo, né? Eu não consigo imaginar, porque, tipo assim, a gente passa por muita coisa, já passei por muita coisa também, né? Você sabe, a gente sempre passa por muita coisa. Então, eu digo, você é uma pessoa forte, porque, apesar de tudo isso, você resistiu. Então, não é esse tipo de coisa que vai te derrubar. Entendeu? Mas quando toca numa coisa que você gosta, tocaram na religião, é porque Jaime é isso e isso. Qual é a sua religião? Eu sou de religião de matriz africana, né? Umbandista e candomblessista também, com muito orgulho. E eles, assim, fizeram chacota, né, das minhas entidades, das coisas no qual eu acredito, da minha fé, né? E hoje em dia até um assunto de pauta que gera polêmica, porque você não pode... tudo é intolerância religiosa. Eu acho que do ponto de vista, porque assim, não tem questão de intolerância religiosa para outras religiões, né? O catolicismo, o cristianismo. Mas, assim, desde o momento que é religião de matriz africana, é do diabo, é do mal, é coisa ruim, mas as pessoas não estudam, não conhecem. O povo perece por falta de conhecimento. E foi isso que aconteceu. Sim, nem é porque você tem uma religião espírita que você é do mal. Tem muita gente que tem uma religião que não é espírita e é do mal. A gente sabe disso, a gente conhece, né? Agora, entre tocarem na parte de religião, na parte de cor, na parte de sexualidade, a parte que mais dói, qual é a parte, Jaime, você sabe? A parte que mais me dói, assim, é realmente a questão de negligência. Eu acho que você não ter como recorrer, você ficar impotente, você não ter um canal, procura fulano, procura cicrano, e um vai jogando a culpa para o outro, né? E, assim, não ter voz, o que eu estou tendo aqui, né? Aqui eu estou tendo voz, aqui eu posso ter voz, eu tenho liberdade de expressão. Eu acho que nós devemos ter liberdade de expressão, expressar o que nós sentimos. E o que me dói é a falta de voz. A gente tem que ter, na verdade, é o direito de todos. A gente tem o direito de falar. A gente não pode se calar, mesmo porque, diante de tudo isso, a gente não pode se calar mesmo, né? Eu não sei, porque o que mais a gente vê na internet é sobre isso. Olha, racismo, homofobia, intolerância religiosa e várias outras coisas. É crime. É crime. Então, pensem 2 vezes antes de
falar qualquer coisa que possa se prejudicar, porque é crime, né? Você, depois de tudo isso, lógico, isso é uma coisa que você vai carregar para o resto da vida, que não tem como isso passar, entendeu? É uma coisa sua, que você viveu, né? O que a gente pode, todo mundo, é abraçar, porque você sabe que é um por todos e todos por um, mas não é todos, né? Não são todos. É o que eu disse. O mundo LGBTQIA+, é complicado até para quem está dentro, tá? Que tem uma diferença. Você se sente um pouco excluído, às vezes, por alguma parte do LGBTQIA+. Sim, muita coisa. Até porque hoje em dia, no LGBTQIA+, existem classificações. Por exemplo, se eu tenho a faixa etária de 16 a 20 anos, eu sou uma classificação. Se eu tenho de 20 a 25, sou outra classificação. E se eu tenho de 25 ou mais, ou seja, o chato é que existe preconceito dentro da comunidade LGBTQIA+. Se eu já passo dos 25, eu já sou, o termo pejorativo, uma bicha passada, uma bicha velha, já não sirvo mais. É complicado mesmo, tá? Pessoal, às vezes a pessoa fala assim, não é tudo igual. Não é tudo igual, gente. Não é. Tem uma diferença. E uma grande diferença, tá? Quem está dentro sabe, né? Porque quem está fora não sabe não, mas quem está dentro sabe sim. Agora, depois de tudo isso, depois dessa parte terrível da sua vida, né? Você disse que tá trabalhando, né? Não está trabalhando em empresa nenhuma, você montou o seu próprio negócio, você faz as suas coisas e vende seu canal. Qual o nome do seu canal? JMS Vendas. E o que você mostra, o que você está oferecendo ali para o público? O que você vende para a galera? Eu vendo produtos eletrodomésticos, smartphones, tablet, notebook, televisão. Mas como é isso? Chega direto dos estantes. Não. Eu tenho uma parceria com uma empresa, né? Porque assim, depois do ocorrido eu tomei trauma de empresa privada, né? Eu tomei trauma assim eu não consigo mais ir para uma CLT. Primeiro pela burocracia que né? Você faz entrevista, processo seletivo e nunca é chamado. Você tem que ser bonito, sarado e de preferência gostoso para entrar em uma empresa hoje, né? Tem que ter uma aparência bem delícia. Exatamente. Então, assim, tem todas essas questões do processo burocrático e depois, porque eu vivenciei um trauma, eu fiquei com trauma de empresa. Aí fechei uma parceria, né, com essa empresa X e foi aonde eu consegui me recuperar, porque eu gosto de vender. Eu gosto de dar atendimento aos meus clientes, ao público. Eu gosto de trabalhar com o público. Ah, legal. Então, nesse seu site, você vende todos os aparelhos domésticos e mais alguma coisa. Então, depois eu vou botar, depois você vai me dar o endereço, eu vou botar aqui embaixo, tá? Para quem quiser acessar, entrar lá no seu Instagram e dar essa visita e essa ajuda ao nosso amigo, né? Que depois de tudo isso que aconteceu, o que mais, né? Aliás, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer, né, é ajudar, né? E às vezes as pessoas pensam que, tipo assim, você vai, eu estou pedindo ajuda, eu quero dinheiro. Não, não é dinheiro, ninguém quer pegar e dar o dinheiro. É dar trabalho, é entrar no seu site e comprar com você, porque é a maior alegria da gente quando a gente tem algo para oferecer e a pessoa entra lá, não é isso? Entendeu? É esse tipo de ajuda, gente, é trabalho. Entrou lá, comprou, está ajudando o nosso amigo. Não é isso? É verdade. Isso, quem puder, né, entrar, compartilhar, curtir, comentar, né, ajuda muito. E não só isso, né, eu trabalho também com bolo, com salgado, com empadão, né, estou aí correndo atrás sempre, porque a gente não pode desistir nunca. É isso aí, a gente tem que se virar nos 30. Isso o povo brasileiro conhece muito bem. Se virar nos 30 é com o povo brasileiro, meu filho. Porque do jeito que está, não tem condições mesmo. E hoje, como é que você está, amigo? Como é que você hoje, assim, fala assim, hoje eu, Jaime Azevedo, como eu estou, depois de tudo isso aí? Porque você sabe que a trancos e barrancos a gente vai. Hoje, como é que você está? Hoje eu me sinto revigorado, né? Hoje superação é o meu nome.
É essa a palavra: superação, resiliência e reciprocidade, porque é uma coisa que a gente tem que ter. É isso aí. Então, olha, esse é o nosso amigo aqui, Jaime Azevedo, que é o nosso convidado de hoje. Eu desejo muita boa sorte para você, muitas felicidades. Quero que você seja muito feliz na sua caminhada, que dê tudo certo. E a gente está aqui, ó, de olho, tá? Aqui é WT direto para você.